Estudantes da UFRN pede expulsão de professor cristão, intolerância religiosa. Vocês viram aí, né, há uns tempos atrás, a polêmica que teve com o Tasso Licurgo, dentro que militantes de esquerda queriam expulsar o professor Licurgo porque ele é um pastor conservador, cristão, e que tem opiniões que divergem da maioria dentro da academia. E ele foi classificado como transfóbico, fascista, né? Aquela característica, aquelas palavras que a esquerda ama utilizar pra gente que é cristão. E aí eu queria trazer uma reflexão pra gente aqui, e é uma coisa que o Tassos ele fala também, e outras pessoas já falaram a respeito desse assunto. Eu queria refletir um pouco sobre isso, né? Porque aquelas pessoas que geralmente dizem tanto sobre a democracia são os mais antidemocráticos, né? E a universidade, que deveria ser um lugar de pluralidade de ideias, virou um antro de doutrinação marxista, ideológica, progressista, e quão danoso isso é. Mas veja, quando a gente vai olhar um pouco para a história, né, e voltar um pouco no passado, e lembrar lá da era medieval, quando a igreja, né, a igreja de Roma, ela instituiu ali aquilo que seria o modelo das universidades posteriormente, ou seja, o cristianismo criou as universidades, né, e tinham 3 cursos, o curso de advocacia, né, tinha direito, tinha teologia e tinha medicina, e é interessante que a teologia era o principal deles, né, nesse sentido. E é curioso, né, porque um local que deveria ser um lugar de debates, o próprio Charlie Kirk, né, ele era uma voz dentro das universidades para trazer algum nível de debate sadio e, obviamente, provocador, porque era a característica do Charlie Kirk. Ele foi morto, né, por pessoas que pensam diferentes como ele. Então, assim, o discurso da pessoa, um tipo de liberdade, ela não pode ter, porque é considerada perigosa para essa galera. E é interessante que eles falam tanto que esse discurso E obviamente que eu não tô aqui corroborando com tudo que o Kirk diz, ou até mesmo que o Tasso diz, embora eu não conheça muito daquilo que o Kirk falava, mas vi poucas das coisas que ele falava eram bastante pertinentes naquela época. O Tasso já acompanha um pouco mais de perto, mas esse não é o caso. O caso é que as pessoas estão tão idólatras pelas suas próprias ideologias, por isso que essas ideologias políticas, elas são tão perigosas, porque ela acaba se tornando deuses na vida dessas pessoas, e elas não conseguem tolerar o diferente, e aí taxa o diferente como o pior que a humanidade pode criar, para que não sejam impelidas na sua argumentação e sejam questionadas, e muitas das vezes refutadas nos seus questionamentos, porque muitos desses questionamentos não têm fundamento, e quando vêm debater, sabem que não consegue sustentar suas argumentações porque não passam de ideologias vazias. É verdade que existem pessoas mais preparadas para esse tipo de debate, esse nível de debate, mas isso daqui que aconteceu com o Tassos não passa de uma perseguição política desenfreada e sem nenhum tipo de fundamento. Que Deus tenha misericórdia do professor Tasso e de todos os outros cristãos que estão nas universidades, que eles possam continuar cavando fundo nas universidades. Se você está assistindo esse vídeo, você é universitário, você é um professor cristão dentro da universidade, permaneça nesse lugar, porque Deus tem uma obra para fazer nas universidades ainda. Eu sei que o Senhor quer fazer algo na vida de cristãos que estiverem posicionados em qualquer outro lugar, e seja esses lugares dominados pelo inimigo, que o Senhor possa fazer morada nesses lugares e ele usar a vida de pessoas que estão nesse lugar. Se você é um professor, se você é um estudante, permaneça nesse lugar, espalhando o evangelho simples de Jesus Cristo, não fazendo proselitismo político vazio e nem defendendo de forma desenfreada partidos políticos, mas pregando o evangelho da graça de Deus e não sendo conivente com aquilo que a Bíblia claramente condena, mas que sejam tudo com graça, com amor e com verdade. Sem verdade não é possível alcançar no reino, mas com muito amor e graça, porque o apóstolo Paulo disse, né, lá em 1 Coríntios, que se a gente tivesse todas as coisas, todos os dons, se a gente não tivesse amor, nada seria, e que a gente possa repreender com graça que é amor, assim como o apóstolo Paulo também disse em uma das suas outras cartas. Mas esse era o vídeo que eu queria falar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido aquilo que eu quis dizer, quis passar para vocês aqui. Comenta nos comentários o que você acha de tudo isso, de onde você é, qual é a sua região, se você estuda, se você é professor, tanto em universidade ou qualquer outro contexto escolar. Mas é isso aí, valeu, tamo junto, falou, até mais.